Olá, bom dia para você, seja bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo e naquele nosso horário de sempre, agora 8 horas 31 minutos pelo horário de Brasília. Já parou para pensar no que você precisa saber para começar essa quarta-feira bem informado? Pega o seu cafezinho clássico que eu te conto quais são os assuntos que estão em jogo no Brasil e no mundo neste 17 de abril. Abro para você o nosso cardápio de notícias. Após ataque a Israel, Estados Unidos vão impor novas sanções contra o Irã. Aqui no Brasil, chegada do frio deve fazer 8 capitais ter menor temperatura do ano nesta semana. Cidades do sul podem registrar geada nos próximos dias. Em Dubai, chuvas torrenciais provocam inundações e caos toma conta da cidade. E a gente traz também uma história de esperança. Paciente volta a andar após tratamento com células-tronco. Reparou? Estamos cheios de notícias para compartilhar com você e a partir de agora. Portanto, vamos juntos. Começamos falando sobre novas ameaças entre Israel e Irã. Uma eventual resposta pelo ataque iraniano de sábado tem elevado significativamente os temores de uma escalada do conflito no Oriente Médio para além da guerra em Gaza. Em outra frente, o exército israelense confirmou ter matado um comandante do movimento libanês pró-iraniano Hezbollah em um bombardeio no sul do Líbano. Vamos ver. Israel prometeu nesta terça-feira responder ao ataque iraniano do fim de semana, apesar dos apelos por moderação vindos da comunidade internacional. Não podemos ficar parados diante desse tipo de agressão. O Irã não vai se safar dessa agressão. Por sua vez, o presidente do Irã, Ibrahim Raisi, reiterou nesta terça-feira que seu país responderá severamente à menor ação de Israel contra os interesses da República Islâmica. No sábado, Teherã lançou um ataque sem precedentes em território israelense, chamando-o de um ato de autodefesa em resposta ao bombardeio de seu consulado na capital da Síria em 1º de abril, no qual 7 guardas revolucionários foram mortos. Israel disse que interceptou quase todos os mísseis e drones lançados com a ajuda dos Estados Unidos e de outros aliados, como França e Reino Unido, e de países da região, como Jordânia e Arábia Saudita. Em outra frente do conflito no Oriente Médio, o exército israelense confirmou que matou Ismail Yousaf Bais, comandante do movimento libanês pró-iraniano Hezbollah, em um bombardeio no sul do Líbano. E os Estados Unidos vão impor novas sanções ao programa de mísseis e drones, do Irã. A medida ela é uma reação ao ataque iraniano do fim de semana contra Israel. A informação foi divulgada na noite dessa terça-feira. A Casa Branca afirmou que espera medidas semelhantes de seus parceiros e aliados. O conselheiro de Segurança Nacional do governo americano, Jake Sullivan, disse que nos próximos dias os Estados Unidos vão impor novas sanções dirigidas ao Irã, incluído seu programa de mísseis e drones, assim como contra a Guarda Revolucionária e o Ministério da Defesa. Na madrugada do último sábado para domingo, o Irã lançou mais de 300 mísseis e drones não tripulados contra o território israelense. Teherã qualificou o ataque de represália por um bombardeio que destruiu seu consulado em Damasco e que atribuiu a Israel. A maioria dos projéteis iranianos foi interceptada e foram registrados apenas danos. E olha só, o ataque do Irã contra Israel já começa a afetar a economia mundial, inclusive a do Brasil. Na manhã dessa quarta-feira, o dólar chegou a R$ 5,29 e os impactos podem ser ainda maiores, como conta agora pra gente o nosso repórter Fernando Jesus. E o maior impacto pode acontecer aqui, nos postos de combustíveis. Na sexta-feira, o aviso dado pelo Irã de que atacaria Israel já foi o suficiente para aumentar o preço do barril de petróleo no mercado mundial. Após os ataques, não houve alta, mas o temor no mercado brasileiro é grande. Isso porque o Irã é um dos maiores produtores do mundo. O país do Oriente Médio é o 8º maior produtor mundial e possui a 4ª maior reserva do planeta, além de ser um dos países fundadores da OPEP, que é a Organização dos Países Produtores de Petróleo. Outro problema é que o preço do combustível no Brasil está cerca de 17% mais barato do que o mercado internacional. Desde maio do ano passado, a Petrobras tem segurado o preço, mas se o valor subir muito nos outros países, será difícil conter o aumento aqui também. E nós conversamos com um economista para saber até que ponto o mercado brasileiro poderá ser afetado. Basicamente, o que acontece é que, do ponto de vista comercial, vai ter um impacto pequeno. Do ponto de vista mundial, global, você tem um aumento do preço do petróleo, não só em função da produção do Irã, que é muito grande, mas também em função do transporte naquela área lá, fica prejudicado. No final de semana mesmo,
teve um navio português que foi, de alguma forma, interceptado lá. Então, isso tem impactos diretos no preço internacional do petróleo. Esse descontrole internacional pode ter um impacto direto aqui na economia, sobretudo no que diz respeito ao controle de preço. O governo disse que vai segurar, não vai reagir imediatamente em relação ao preço do combustível. Você acha que é inevitável que o Brasil faça um reajuste breve? Existe uma política de preço da Petrobras que foi modificada, né? Então, ela considerava a questão dos preços internacionais, agora ela vai considerar os dois aspectos. O preocupante é quando o governo toma isso como um discurso, porque ele não pode interferir na Petrobras, né? Então, apesar de falar que não pode, a gente sabe que tem toda essa pressão política, né? E não tem como segurar por muito tempo. Se isso acontecer, vai ter desabastecimento aqui no Brasil, porque grande parte do combustível é importado e também tem os independentes, importadores independentes. Então, ninguém vai trazer gasolina, diesel para o Brasil se o preço não está competitivo. E a gente acompanha de perto esses desdobramentos. Olha só, todas as ordens expedidas pelo Supremo Tribunal Federal permanecem e continuarão a ser integralmente cumpridas pela X-Corp, a empresa que representa o antigo Twitter aqui no Brasil. Foi o que afirmou nesta terça-feira a firma de advocacia da rede social em uma carta enviada ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Anteriormente, em outro documento, a representação brasileira disse que não tinha as prerrogativas para responder a essas medidas judiciais. O texto também detalha que a plataforma entregou ao Comitê de Assuntos Judiciais da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos os documentos relativos às ordens recebidas da Justiça brasileira, após um pedido nesse sentido. A polêmica começou há alguns dias, quando Musk acusou de censura Moraes e o chamou de ditador. O juiz do STF ordenou o bloqueio de contas de usuários na plataforma, no contexto do combate à desinformação no Brasil. O ministro respondeu ordenando multas de R$100 mil por dia para cada conta bloqueada que o X reativasse. As multas seriam imputadas aos responsáveis legais da empresa no país. Moraes, que também preside o Tribunal Superior Eleitoral, incluiu Musk em uma investigação contra milícias digitais, acusando-o de dolosa instrumentalização da rede social que o empresário comprou em 2022. O inquérito gira em torno de acusações de que Bolsonaro e seu círculo íntimo usaram ilegalmente recursos públicos para orquestrar campanhas de desinformação na internet durante seu mandato presidencial. A chegada do primeiro frio mais intenso de 2024 se aproxima. A expectativa é que ao menos 8 capitais brasileiras devem registrar aí suas temperaturas mais baixas do ano nesses próximos dias. Segundo a Climatempo, os efeitos de uma frente fria já podem ser sentidos a partir de hoje, principalmente no sul do país, podendo aí se estender para o sudeste e também para o centro-oeste ao longo da semana. E é exatamente para o sul do país que a gente se desloca agora. Vamos conversar com a nossa repórter Michele Veiga, que nos conta sobre como está o tempo por lá após a passagem do ciclone extratropical. Michele, as temperaturas ainda estão altas por aí? Dani, a gente esperava que o friozinho fosse mais intenso nessas primeiras horas da manhã. Teve uma chuvinha aqui por parte do litoral sul catarinense, mas já passou, como vocês observam, está bastante sol, temperatura na casa ainda dos 25 graus. Mas tudo isso vai mudar com a chegada, dessa frente fria, como você mesmo disse. Ela está vindo aos poucos da Argentina, avançando pelo Rio Grande do Sul, vai pegar Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso também, dando uma derrubada nas temperaturas, mas a expectativa, Dani, é que essas temperaturas caiam mesmo nas regiões serranas, como a serra do Rio Grande do Sul e aqui a catarinense, chegando até a 0 graus, com possibilidade de geada ainda nessa madrugada. Nas regiões litorâneas e nos planaltos, essa temperatura fica aí no amanhecer por volta dos 8, 9 graus, e aí sim, aquecendo um pouquinho durante a tarde. Tudo isso é o efeito da laninha, que está entrando agora na atmosfera. O El Niño já deu tchau, já está indo embora e agora a laninha está chegando, e o que traz também, Dani, a perspectiva de boas vendas para o comércio, porque eles estão amargando vendas ruins desde o ano passado, já que as temperaturas não foram tão ruins assim, ou para alguns é boa, não foram tão baixas, vamos dizer assim, no último ano. Então esse ano a expectativa é muito grande para o comércio vender aqueles estoques do ano passado e também as peças novas desse ano, Tá todo mundo contando
contando os dias para esse frio chegar de vez. Mas, por enquanto, a gente vive essa expectativa. Agora eu tô aqui ao ar livre, tá batendo uma brisinha geladinha, gostosa, mas ainda a temperatura, se for pro sol, tá na casa dos 25 graus, ainda tá um dia quente e abafado. Mas também isso faz parte da entrada da frente fria, que eleva as temperaturas depois de tanta chuva com o ciclone, e aí depois derruba as temperaturas, causando aquele efeito também na nossa saúde, mas muita gente gosta do frio e a gente está esperando por ele aqui no sul de forma benéfica, é claro. A chuva deu uma acalmada aqui no estado, BR-101 liberada, escoamento de cargas começa a ser regularizado aqui no estado, mas também o Morro dos Cavalos está operando em duas pistas do sul para o norte e uma pista só de norte para sul, que causa bastante congestionamento. De Santa Catarina para a Hit TV, repórter Michele Veiga. Pois é, gente, sai ao ninho, entra a laninha, e eu sou uma dessas pessoas aí que estão na expectativa do frio. Coloquei até minha malinha hoje, mas pelo visto vou passar um calorzinho aqui em São Paulo. Obrigada, Michele, com vocês. Essa foi nossa repórter Michele Veiga, direto de Criciúma. E veja a seguir, chuvas torrenciais provocam inundações e caos toma conta de Dubai. E a gente traz também, gente, uma história de esperança. Paciente volta a andar após tratamento com células-tronco. A gente volta já já, portanto, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, agora 8 horas e 45 minutos pelo horário de Brasília. Trazemos mais destaques dessa quarta-feira para compartilhar, é claro, com você. O Ministério Público de São Paulo está investigando a possível infiltração do primeiro comando da capital, PCC, em organizações sociais que administram grande parte dos serviços de saúde do estado. Vamos ver. Há suspeitas de que a facção criminosa tenha direcionado dinheiro e vencido licitações através de organizações sociais. Recentemente, operações foram realizadas focando nas licitações de transporte público e contratos de limpeza urbana, com destaque para a cidade de São Paulo e região metropolitana. O governo estadual manifestou apoio total às investigações. As organizações sociais responsáveis por administrar hospitais foram alvo da investigação com a suspeita de suborno a funcionários públicos e uso de laranjas. As operações resultaram em 19 prisões, 94 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. O objetivo é atingir financeiramente o primeiro comando da capital, que supostamente utiliza empresas para lavar dinheiro do crime, com negócios já estimados em mais de 5 bilhões e 500 milhões de reais. A investigação continua com 26 pessoas denunciadas e 4 foragidas até o momento. E o Senado se antecipou ao STF e aprovou a PEC que criminaliza o porte e a posse de qualquer quantidade de droga. O texto foi aprovado em 2 turnos e agora segue para votação na Câmara dos Deputados. A proposta de emenda à Constituição teve 53 votos favoráveis e 9 contrários no primeiro turno, e 52 favoráveis e 9 contrários no segundo turno. Além de criminalizar o porte e a posse, a proposta prevê inserir na Constituição que deverá haver distinção entre traficante e usuário, que terá penas alternativas à prisão. Para especialistas, a proposta não traz inovações e repete o conteúdo já existente na Lei de Drogas, em vigor desde 2006. O projeto é uma reação de parlamentares ao avanço do Supremo Tribunal Federal em um julgamento que pode descriminalizar o porte de maconha em pequena quantidade para uso pessoal. O tema está suspenso desde março após um pedido de vista apresentado pelo ministro Dias Toffoli. Antes da interrupção, o julgamento estava 5 votos a 3 para a descriminalização somente do porte de maconha para uso pessoal. Agora, o texto que criminaliza o porte e a posse de droga do Senado seguirá para a análise da Câmara dos Deputados.
Voltamos a olhar para fora do nosso Brasil, castigada por uma seca que deixou várias hidrelétricas perto de níveis críticos. A Colômbia anunciou que parou de exportar energia para o Equador, onde os cidadãos vão ser submetidos a um racionamento. A seca obrigou a Colômbia a agir. O governo de Gustavo Petro anunciou que parou de exportar energia para o Equador, argumentando que várias usinas hidrelétricas estão perto de níveis críticos. Segundo o operador do sistema, os reservatórios estão atualmente abaixo de 30% da sua capacidade. As chuvas fracas e as altas temperaturas já levaram Bogotá a um racionamento de água sem precedentes para a capital de 10 milhões de habitantes. Mas há otimismo, com o Ministério de Minas e Energia citando previsões meteorológicas que indicam chuvas muito em breve. Acreditamos que as próximas semanas serão muito importantes para superar o fenômeno El Niño. É claro que em todos os cenários, o racionamento está sempre dentro das possibilidades. Mas o que estamos vendo hoje é que temos todas as condições de superá-lo. Do outro lado da fronteira, o governo equatoriano anunciou um racionamento temporário devido à situação sem precedentes em nível nacional e regional. Em algumas áreas da capital Quito, houve quedas de energia na segunda-feira. Mas, segundo a fornecedora local, a interrupção ocorreu para manutenções emergenciais. O governo ainda não anunciou os horários em que o serviço será interrompido. Chuvas recordes em mais de 70 anos causaram transtornos em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Voos foram cancelados no aeroporto da cidade, que tem o maior tráfego do mundo. As chuvas torrenciais incomuns em Dubai provocaram inundações nas modernas rodovias e caos no aeroporto da cidade. O nível de chuva de 254 milímetros equivale às precipitações registradas pelos Emirados Árabes Unidos em 2 anos. A situação gerou um grande engarrafamento nas rodovias de 6 pistas e a polícia informou que um homem de 70 anos morreu em Ras Al Khaimah. A imprensa oficial detalhou que as chuvas estabeleceram um recorde desde 1949, antes da formação dos Emirados em 1971. As autoridades recomendaram aos passageiros que não sigam para o aeroporto de Dubai, que tem o maior tráfego do mundo, exceto em casos de extrema necessidade, porque os voos continuam atrasados e outros foram desviados. A tempestade afeta os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein desde segunda-feira, depois da passagem por Omã, onde provocou 18 mortes. Terapia com células-tronco traz esperança a quem ficou paralisado. Nos Estados Unidos, um paciente com lesão na medula espinhal voltou a andar após o tratamento. A reportagem especial é da Maria Clara Leite. O acidente que mudou a vida de Chris Barr aconteceu em fevereiro de 2017. O americano surfava em Ocean Beach, São Francisco, quando fraturou o pescoço em 8 lugares. Um médico na unidade disse: Sr. Barr, você tem uma lesão catastrófica no pescoço. Você está paralisado do pescoço para baixo e nem pode falar porque está entubado. Após a notícia, Chris fez um pedido à esposa. A primeira coisa que ele me falou foi: puxa a tomada. Eu fiquei em choque. Barr não queria mais viver, mas renovou suas esperanças quando foi convidado a ser o primeiro participante de um novo estudo da Clínica Mayo, nos Estados Unidos. Na terapia são coletadas células-tronco da gordura do estômago do paciente. Em laboratório, elas são expandidas para 100 milhões de células. Depois são injetadas na coluna lombar da vítima de lesão e pronto. Tratamento concluído. O estudo iniciado em 2018 foi publicado somente agora na revista científica Nature Communications. 10 pacientes foram submetidos à terapia. 3 não responderam ao tratamento, ou seja, não melhoraram nem pioraram. Mas 7 apresentaram maior sensibilidade a picadas e toques leves e ainda aumento da força dos grupos motores musculares, entre eles o Chris, que inclusive voltou a andar. Em uma entrevista concedida há poucos dias ao programa americano Good Morning Amy, Barr disse que nunca sonhou com tamanha recuperação. Posso me levantar, posso andar, posso fazer atividades do dia a dia com independência. Segundo o doutor Mohamed Baid, um neurocirurgião, pesquisador da medula espinhal e principal autor do estudo da Clínica Mayo, o ensaio mostrou que as células mesenquimais são seguras e potencialmente benéficas no
no tratamento de lesões na medula espinhal. O neurocirurgião brasileiro Diego Salomão explica. Porque são células do próprio paciente, né? Fala que é autólogo, né? Dele mesmo, não está se pegando de uma outra pessoa e injetando nele, né? Então, assim, tem um nível de segurança maior, sim. E existe potencial benefício, né? Esse potencial a gente vai ver até quanto, assim, o grau de melhora mesmo, né? E quais tipos de pacientes vão melhorar realmente com isso. O autor do estudo afirma que as descobertas são um marco no campo da neurocirurgia e podem dar esperança aos pacientes com lesão medular. Mas o doutor Diego pondera. Alinhar a expectativa, controlar, às vezes, familiares de pacientes que veem esse estudo e acham que isso aí é realmente a bala de prata, a salvação dos lesados medulares. Precisa ter parcimônia nesse pensamento, né? Tem o potencial? Tem potencial, mas é melhor aguardar ainda. É que o estudo ainda está em sua primeira fase. Segundo o neurologista, há um longo caminho pela frente até que se possa garantir que o tratamento é mesmo promissor. Para Chris Barr, foi. E ainda pode melhorar. O americano diz que a cada dia fica mais independente e consegue andar mais rápido. Eu simplesmente estou emocionado por haver pessoas tomando medidas ousadas para tentar fazer pesquisas para curar isso. Foi um caminho difícil e ainda não acabou. É a ciência aliada à tecnologia trazendo esperança para toda a humanidade. Essa edição, gente, já está terminando, mas antes o nosso tradicional passeio pelo mundo com a ajuda da tecnologia. Hoje a gente vai para um dos lugares mais famosos do mundo, em Washington. Você consegue imaginar para onde que a gente vai? Sim, gente, nós iremos para a Casa Branca, a residência oficial dos presidentes americanos. Bora para lá! Ao fundo da imagem, você pode ver a moradia de Joe Biden, que é atual presidente dos Estados Unidos. Mas antes dele, 45 outros líderes já moraram neste mesmo local. O primeiro deles, John Adams, inaugurou a casa há 224 anos atrás, em 1800. Como a imagem nos mostra, essa Casa Branca é gigante. A propriedade tem 6 andares, 132 quartos, 35 banheiros, 8 escadas e 3 elevadores, além, é claro, de bunkers, para o caso de alguma ameaça seja feita aos Estados Unidos. Eles não estão muito distantes de nós, não. Isso no sentido do horário. Agora, gente, já são quase 9 horas por lá, 8 horas e 57 minutinhos no horário de Brasília. É por aqui, né? Por lá, 7 horas e 56 minutos da manhã. Uma horinha aí de diferença. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Não se esqueça que daqui a pouco Juliana Dariva chega às 10 horas com mais notícias para você. A gente volta a se encontrar na edição da 1 da tarde, quando eu trago mais destaques, os destaques da manhã dessa quarta-feira para você. Portanto, encontro marcado, certo? Até lá!